Ontem o deputado em exercício Leonardo Gadelha esteve aqui no Diário do Sertão e, inclusive, citou o nome de Miriam Gadelha, inclusive sobre várias questões, também a história do PT, né? Que a senhora está se filiando ao PT e estava no PSC. Seja bem-vinda, aquele abraço, boa tarde. Peterson, pedi aqui esse espaço para você, apenas para esclarecer essa questão da saída do PSC, porque, pelo que eu entendi da entrevista concedida por Leonardo, eu havia me precipitado, que, enfim, não havia uma vinculação com Bolsonaro e também, posteriormente, acredito que ele deu uma entrevista dizendo que a gente não devia nacionalizar o debate e eu acredito que isso é muito importante de ser tratado, principalmente no caso dele, que é deputado federal. Então, se você é deputado federal, você tem que saber que as questões não só precisam, como elas devem ser nacionalizadas. Então, minha saída do PSC, ela se deu porque a família insistiu em permanecer ao lado de Jair Bolsonaro. Eu tenho um total desprezo por essa pessoa. Como todo mundo sabe, sempre fui filiada ao PT. A trajetória da minha família é uma trajetória de esquerda. Inclusive, não consigo compreender o posicionamento atual inclusive do próprio Marcondes, que sempre militou no MDB autêntico, enfim, tem uma trajetória que está muito vinculada à esquerda. E o PSL, enfim, Leonardo se manteve insistiu em permanecer ao lado do presidente. Eu discordo completamente, a gente está vendo a situação do país, a gente está vendo o preço do botijão de gás, a gente está vendo o preço da gasolina, a gente está vendo, enfim, todas as promessas que o presidente fez, que era de destroçar o país, ele está cumprindo. Então, minha saída do PSC se deu não só porque o presidente, vamos dizer assim, disse que iria para o partido, mas porque meu tio disse que ele seria muito bem-vindo. Então, eu não queria estar num local onde o presidente seria muito bem-vindo. Para mim, um genocida, ele não é bem-vindo em local nenhum. E o outro ponto é que Leonardo agora, como deputado federal, continua se posicionando em favor de Bolsonaro. Inclusive, votou pelo fundão, votou em, enfim, todas as pautas que o bolsonarismo apresenta, ele se posiciona de maneira favorável. Então, eu não tinha condições de permanecer no partido, o partido estando dentro de um espectro completamente diferente do que eu penso. Catarina. Não quero que as pessoas façam essa confusão. Miriam, boa tarde. É um prazer estar com você aqui mais uma vez no programa Olho Vivo. Você já sabe da admiração que eu lhe dispenso. A semana passada, Radamés Estrela foi entrevistado por Bruno Rafael em Souza. E eu fiz questão de perguntar a ele, Bruno perguntou por que ele não tinha lhe permitido falar naquela sessão, na Câmara, e ele respondeu que seguia o regimento interno, e eu fiz questão de perguntar por que ele estava respondendo mensagens de WhatsApp o tempo inteiro, se ele tinha lhe impedido de falar para proteger o prefeito Tarione daquela repercussão grande das agressões que ele lhe fez. Ele disse que não, é claro que ele ia negar, disse que não, e o que era para 2 não cabia 3, e que você estava querendo tumultuar a sessão. Achei estranho esse argumento dele, acho que faltou argumento da parte de Radamés, inclusive eu disse isso a ele, e eu gostaria de lhe ouvir a respeito dessas declarações um tanto esdrúxulas de Radamés, com relação a Fábio Tarione e aquele episódio lá, o malfadado episódio que ele lhe proibiu de falar no Dia Internacional da Mulher, na Casa do Povo, na cidade de Souza. Catarina, você como mulher e como advogada, você sabe que nossa luta é muito solitária. É muito difícil para nós mulheres falar sobre esse assunto. Eu falei naquele dia na entrevista que é um assunto que as pessoas não gostam de escutar, é um assunto incômodo, porque provavelmente todo mundo conhece um agressor de mulher. Então, é difícil, é complicado. Quando você tem um laço de afeto com uma pessoa, você, assim, se colocar numa posição de algo que é desprezível para a sociedade, que é a violência contra a mulher, mas, ao mesmo tempo, você tem um laço, um vínculo de afeto com aquela pessoa. Poxa, eu gosto, é meu amigo. Enfim, o problema é que a violência contra a mulher é uma pandemia, assim, eu não vou lhe dizer pior do que o coronavírus, mas talvez igual, porque mata muito mais e há muito mais tempo. As mulheres, elas vêm sendo
nós estamos sendo assassinadas diariamente há milênios. Então, é muito complicado, é cansativo. E eu, assim, não vou dizer que eu compreendo, porque realmente para mim ainda é incompreensível você se colocar ao lado, mas eu tento ver o que se passa na cabeça dele para defender o indefensável. Realmente, é como você colocou, não tem argumento, porque, de fato, o único intuito dele era defender um amigo. Novamente, não compreendo, mas acredito que a explicação é essa. Todo mundo conhece o agressor de mulher e quando é seu amigo, fica complicado, você se coloca naquela posição. Eu vou defender aqui uma pauta social que é uma questão de saúde pública, que é um crime, que não é um assunto pessoal, que não é um assunto, ele falou, onde tem 2, 3 não se metem, mas se mete sim. Inclusive, eu vi um podcast muito interessante que foi sobre o assassinato de Ângela Diniz, que foi em 1976, quando começou aquela campanha, Quem Ama Não Mata. E agora a gente, assim, todo avanço em pautas sociais, ele tem um pequeno backlash, né, um pequeno retorno. E a gente viu esse retrocesso agora, nesse momento, principalmente no governo Bolsonaro, e aí, renovo, não quero estar ao lado de pessoas que estão junto do governo Bolsonaro. Então, a gente vê esse tipo de retrocesso. E agora a gente está vendo muito, principalmente depois desse caso do DJ Is, as pessoas dizendo, sim, em caso de 2, 3 se mete, 4 se mete, a sociedade se mete. Então, em briga de marido e mulher se mete a colher, em briga de namorado e namorada se mete a colher, sim. Em briga de homem e mulher, eu estou do lado da mulher, porque sempre é o lado mais frágil. Novamente, a nossa luta é uma luta muito solitária, inclusive eu fiquei extremamente chateada e desapontada, porque foi a mesma coisa que Leonardo colocou na entrevista que ele deu ontem para Progresso, que ele não tinha sido a favor de colocar a vida pessoal do prefeito na campanha. Mas, novamente, eu tenho que explicar para você, veja, porque Leonardo não é agressor de mulher, né, certamente, e assim, talvez em alguma medida todos os homens são. Mas ele também colocou, ele se posicionou, Leonardo se posicionou ao lado de Radamés, de Bolsonaro, de Tairone, no sentido de colocar que a agressão contra a mulher é um assunto pessoal. Quando não é, gente, é crime, é assunto de saúde pública. Mulheres estão morrendo todos os dias, 5 mulheres a cada 2 minutos. Eu acredito que a estatística é essa. Enquanto eu estou falando aqui, acredito que não sei quantificar quantas mulheres já morreram, porque sou ruim de matemática, mas não sou ruim de memória. E pela memória dessas mulheres, pela minha memória e pelas que virão, pelas minhas sobrinhas, por filhas que eu venho, até pela filha de Leonardo, pela filha de Fábio, pela esposa de Radamés, por todas essas mulheres, eu lhe digo, isso não é um assunto pessoal, isso é um assunto para ser tratado em campanha eleitoral, para ser tratado em programa de rádio, para ser tratado em televisão, para ser tratado em mesa de bar, para ser tratado na igreja, para ser tratado em todos os lugares, porque se trata de crime, se trata de violência, se trata de agressão, se trata de objetificação, e crime a gente expõe. Eu renovo. Ninguém tem vergonha de dizer, fui atropelado no meio da rua, vou esconder isso. Por que eu vou esconder? Eu fui atropelado, é um crime, o cara me atropelou e foi embora, não fez nada. Omissão de socorro, pronto. Quem tem vergonha de falar disso? Mas quando se trata da mulher, o julgamento é sempre contra a mulher. Eu recomendo muito esse podcast, o Praia dos Ossos, porque ele fala muito que naquele julgamento lá em 1976, quem estava em julgamento não era Docker Street, era Ângela Diniz, era a reputação dela, era o que Ângela tinha feito. Do mesmo jeito eu me senti e continuo me sentindo quando vejo pessoas que teoricamente estão do meu lado e pessoas que estão contra mim no espectro político, quando isso deveria ser um consenso. Não existe. Quem é a pessoa que diz, eu sou a favor meu Deus, é uma coisa assim, maluca. Então, como você falou, é uma coisa que não tem argumento, mas é uma luta solitária. Eu compreendo a minha luta, a minha missão de ser a pessoa, muitas vezes, chata, inconveniente, que vai colocar o dedo na ferida.